Muito bem, meus amados, retornamos com a nossa aula, a nossa classe Teologia Bíblica, a nossa classe dos níveis básico, médio e bacharel em teologia. Nós estamos tratando sobre a importância dos dons. A aula anterior, a aula 1, nós encerramos tratando da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, falando ainda sobre dom no sentido da palavra, no sentido singular da palavra. Estamos tratando sobre a pessoa do Espírito Santo em nós como dom, um dom de Deus em nossas vidas. E falávamos um pouco na aula anterior sobre a diferença aí entre a expressão selados com o Espírito Santo da promessa. Eu não posso confundir selo com batismo, né? O selo, ele é um penhor. O selo é para a possessão de Deus. O selo é o Espírito morando em nós para o dia da redenção. Salvação da nossa alma implica em ter o Espírito Santo em nós. Isso está vinculado à escatologia bíblica no que tange a redenção do corpo. Vocês podem perceber que os que morreram em Cristo, disse Paulo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Para os que morreram em Cristo, há uma ressurreição, para os vivos, um arrebatamento. Para os que morreram em Cristo, haverá necessidade do mesmo Senhor descer do céu, 1 aos Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, trombeta de Deus, voz de arcanjo. São três coisas: alarido, trombeta de Deus, voz de arcanjo. Por quê? Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os ossos ouvirão, porque os ossos têm ouvido. Vocês lembram de Ezequiel capítulo 37? Filho do homem, poderão porventura reviver esses ossos? Verso 4, né? E o profeta responde: Senhor Jeová, tu sabes. Então Deus lhe ordena dizendo: profetiza, ó filho do homem, a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então os ossos têm audição, os ossos têm ouvido. Por isso, alarido, trombeta de Deus e voz de arcanjo é para os que morreram em Cristo. Os que estiverem vivos não precisa de alarido, trombeta de Deus e voz de arcanjo. Por quê? Porque o selo, que é o Espírito Santo, habita no crente. O Espírito Santo é mais rápido, mais ágil, mais veloz do que o alarido, do que a trombeta de Deus, do que a voz do arcanjo. Para os salvos, os vivos, arrebatamento, o Espírito está nele e já leva. Oh, glória! Então, ter o Espírito Santo em nós é importante não só porque sou um cristão, não só porque a partir do momento que aceitei a Cristo, ele veio morar em mim, não é só essa a importância, mas a presença dele em nós é importante do começo ao fim. E para
todo sempre estará conosco na eternidade, levando em consideração o que Jesus prometeu em João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por ocasião do arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. E nós teremos então um corpo de glória. Está no livro de Filipenses. Paulo escreve aos Filipenses 3, 20 e 21. No 20 ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O 21 ele diz que transformará o nosso corpo abatido, tal qual o seu corpo glorioso, a fim de sujeitar em si mesmo todas as coisas. Ora, se o nosso corpo vai ser tal qual o corpo de Cristo, perguntamos, como que é o corpo de Cristo? Bom, segundo Lucas 24, verso 39, isso Cristo já ressuscitado, Lucas 24, versículo 39, ele se apresenta aos seus discípulos, que quando o vê, pensa que ele é um fantasma ou um espírito, e ele diz: vede, tocai-me e vede, eu tenho carne e ossos. O espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então veja que o corpo do Senhor tinha carne, o corpo do Senhor tinha ossos. Percebe-se que não tem sangue? Tem carne, tem ossos, mas não tem sangue. Por que não tem sangue? Porque o que vai correr nas veias no lugar do sangue é justamente o Espírito Santo, como rios de águas vivas. A isso é chamado de corpo de glória, corpo de combustão, um corpo incorruptível, um corpo imortal, o corpo da eternidade. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Da importância do Espírito Santo em nós. Recordemos a fala da aula anterior, quando estávamos falando que Cristo é o dom de Deus e que o Espírito Santo também o é. De maneira que Jesus é o dom que o Pai entregou. O Espírito Santo é o dom que o Filho intercedeu junto ao Pai para ser derramado. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler com você um texto agora que está em Atos, segundo o tratado de Lucas, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos se recorrer ao versos 37 e 38, por favor. Atos capítulo 2, os versos 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aleluia. Verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom, singular, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a resposta imediata
na vida do novo converso. A sua vinda sobre esta pessoa que agora aceitou a Cristo como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Eu vou soltar um texto aqui. Não sei se você está pronto para recebê-lo. Que o Espírito Santo te ajude aí agora. Que o Senhor ilumine os olhos do seu entendimento aí agora. Para você entender, para você receber o que eu vou falar aqui agora, nesse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Estou no Salmos de número 68. Salmos de número 68. Eu vou ler apenas o verso 13. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Observe a palavra pomba, observe a palavra prata e a palavra ouro. Aqui está a expressão e sereis. E sereis. Oh, meu Deus. Como as asas de uma pomba, essas asas são cobertas de prata com suas penas de ouro. Observe que aqui você tem a pomba, que é um tipo legal, claríssimo da pessoa do Espírito Santo. Por outro lado, você tem a prata, que é um tipo legal do preço que foi pago, porque a prata fala da redenção, o preço da redenção, o preço da salvação, e o ouro fala da glória desta salvação, da glória desta salvação. Olha que coisa tão linda, tão tremenda. Aquele que habita em nós é como um selo de Deus na nossa vida, provando o preço que foi pago e a glória da grandeza desta salvação. Aleluia! Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aí a sua mente precisa alcançar. E se ela não alcança, eu te perdoo. Mas você vai precisar entender isso com mais afinco na sua vida cristã. Muito bem. Resumo de aula passada com esta aula, para percorrermos outros caminhos. Resumo disto é: para alguém que pensava consigo mesmo que não tinha nenhum dom, acho que agora as coisas começaram a clarear. Porque para aquele que não tinha nenhum ou pensava não ter nenhum, acabamos de descobrir na aula 1 e agora nesta aula 2, pelo menos 2 importantes dons em nossas vidas, a saber, primeiro, a oferta do Pai. Segundo, a oferta do Filho. O Pai oferta o Filho, é um dom de Deus.
O Filho roga ao Pai para enviar o Espírito, é a oferta do Filho, é o dom de Cristo. O dom de Cristo está em nós. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Para você que achava que não tinha nenhum, já tem dois. Olha aí, a salvação é um dom e o Espírito Santo morando em você é um dom. Glórias a Deus por isso. A partir desse ponto introdutório de entendimento de frases e de palavras, podemos então fazer uma aplicação no sentido de não desprezes o dom que há em ti. Uau! A salvação pela graça. Uau! O Espírito Santo como penhor ou como selo na sua vida. Não desprezes. A palavra desprezar, na sua etimologia, traz-nos uma ideia de fazer pouco caso de. Então, quando ele diz não desprezes o dom que há em ti, Paulo está dizendo a Timóteo, não faça pouco caso. Não faça pouco caso deste dom. Não desprezes, não faças pouco caso. Então valorize. Olha a importância dos dons. Cristo como salvação pela graça, o Espírito Santo como selo para a nossa redenção. Não se esqueça da prata, do ouro, da pomba, da prata e do ouro, que revela-nos o preço da redenção e a glória da salvação. Isso é importantíssimo e eu não posso desprezar. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, dito isto, vamos então pensar agora no étimo, da palavra, na raiz da palavra, dom, porque quando eu estudo a palavra dom na sua raiz, eu consigo chegar à origem desta palavra. Ela vem do grego, há uma expressão no grego que é a expressão charisma. Ainda há uma expressão no grego que é charismata. Charis, charisma, charismata são expressões gregas para a palavra dom no singular ou dons no plural. E quando se estuda pela raiz do termo, da sua origem, charis, charisma, charismata, onde vem a palavra dentro da língua portuguesa, passando pelo latim e vindo para o português, como carisma, carismático, movimento carismático. Então observe isso, porque na raiz dessas palavras, no grego principalmente, é possível detectar não só a palavra dom. Charismata traz outras acepções, como, além de dom, também talento. Além de dom e de talento, também virtude. Além de dom, talento e virtude, graça.
Então, a palavra dom vem da raiz do grego charis, charisma, charismata, que traz outras palavras que nós vamos utilizar. A semântica dessas palavras nos leva para 4 outras palavras. Talento, aliás, dom, talento, virtude e graça. Então, não desprezes o dom, não desprezes o talento, não desprezes a virtude, não desprezes a graça. Você pode entender isso? Na próxima aula eu quero continuar falando sobre isso com você, mostrando essas 4 palavras na biografia do Senhor Jesus, se Deus quiser.